Gravando! O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a flora canadense. Vai ser um vídeo que a gente vai falar sobre as espécies a gente vai analisar mais comuns, vamos analisar. Vai ser um Animal Planet. É claro que é brincadeira. Pessoal, uma das principais preocupações nossa é com relação ao seu dinheiro. A gente já economizou dinheiro no Brasil para vir para o Canadá, a gente sabe quanto é difícil você economizar, e os gansos estão cantando, né? Você economizar e depois converter em dólar canadense e vir para o Canadá, ter que fazer aquele primeiro investimento, alugar um lugar, né? Compras. Então, a gente vai falar sobre carro, assunto sobre carro. Então, até os homens já estão interessados. Né? Não tô contando nada. E o tema é perda de dinheiro você comprar um carro aqui no Canadá? E qual estágio que você pode fazer? Qual estágio você deve comprar um carro aqui no Canadá e qual carro comprar? E a gente vai falar sobre isso. Porque é muito fácil você gastar, às vezes, milhares de dólares que você não precisava gastar no seu plano Canadá. Então vamos falar primeiro. Qual região que você está morando? Qual região que você vai morar aqui no Canadá? Você está morando no centro de Vancouver, com acesso a metrô? Você ainda não tem filho? Ou você está em Montreal? Ou você está em Toronto? Você realmente precisa de carro? Essa é a primeira pergunta. E sabe o que eu acho que acontece também? Inclusive, eu não posso esquecer de falar um negócio depois que é importante também relacionado a carro. Mas, porque às vezes a pessoa vem do Brasil e ela já vem... Porque no Brasil, devido à falta de infraestrutura da cidade, do meio de transporte, a pessoa ela já chega aqui com aquele conceito de que ela precisa de carro. E às vezes ela nem chega a experimentar muito a vida sem carro. E se ela experimenta só um pouco, mas aquilo tá tão forte nela, porque ela veio do Brasil com esse negócio de necessidade de carro, que ela acredita que realmente ela precisa de carro. É um mindset em brasileiro aplicado aqui no Canadá. Né? E eu posso dizer, meu testemunho é o testemunho de muitos clientes nossos. A melhor coisa que eu fiz foi nos primeiros anos, depois que eu imigrei para o Canadá, não ter carro. Morava no centro, pagava aluguel mais caro. É uma coisa que você precisa equalizar bem, né? Você fala, não vou morar no centro que é mais caro. Eu morava no centro e não tinha carro. Caio, quando você comprou seu primeiro carro aqui, só para o pessoal ter uma ideia de gastos gerais, quanto você gastou? Eu lembro que... Carro? Bom, eu já tinha PR, né? Isso daí foi, eu acho que em 2009, final de 2009, 2010. Eu lembro que a gente comprou um carro, o Cruze. O Chevrolet Cruze, o Chevrolet Cruze, que na época custou, acho que 14 mil. Novo, uma coisa né? assim, Novo. E a gente pegou uma promoção lá, acho que deu 13 mil e pouco. Novo na época. E a Hannah, ela tinha nascido, ela tava com 4 meses, 3, 4 meses mais ou menos. E a gente sentiu que a gente precisava, né? A gente queria, já tava. Então a gente falou assim, então vamos. A Hannah já pequena, a gente tava sempre, né, transitando entre, a gente morava mais perto de Barnaby. Então a gente decidiu comprar um carro na época. Mas isso depois que eu já tinha PR aqui. Enquanto eu tinha visto de trabalho e visto estudante, eu morava no centro, morei também afastado com o Guilherme, mas a gente pegava metrô mas então foi só depois disso, depois dessa situação. E custo por mês? É o que? Uns 400, 500 por mês você financiar um carro aqui? Eu acho que o ponto desse negócio até de quando a gente fala de comprar carro, vai muito dessa questão do estágio da pessoa no plano Canadá dela. Porque o ponto é o seguinte, uma coisa que você tem que se questionar quando você está pensando em comprar um carro, e se você ainda não se tornou residente permanente, isso é importante. De alguma forma, esse dinheiro que você vai utilizar para comprar um carro, porque quando você compra o carro não é só o valor do carro, você tem seguro. Às vezes o seguro é mais caro que o carro. Às vezes o seguro é mais caro do que o carro. Então você tem o seguro que você vai pagar, né, por ano, você vai ter combustível. Se você mora num apartamento, se você aluga um apartamento, às vezes eles podem cobrar por uma garagem, então vai ser um valor extra. Quanto que você pagava por garagem no apartamento que você morava? $100. $100. Varia de 100 a 150 dólares por garagem no centro de Vancouver. Eu pagava isso, né? E de seguro, falando já de valor, no começo eu gastava 300 e pouco dólares por mês de seguro porque eu não tinha histórico aqui. Tinha histórico. Hoje em dia eu pago mais ou menos 200 por mês de seguro, né? Então a pergunta... Fora o carro, fora o valor do carro, né? Então a pergunta que você tem que fazer... Vamos por aqui? A pergunta que você tem que fazer é se... Eu acho que esse que é o ponto principal. Se esse dinheiro que você vai utilizar com o carro, ele pode não fazer falta no seu plano Canadá. Se de repente você está aqui fazendo um college e se de repente você precisa estudar para um outro college ou sabe, precisa de um plano B,
se esse dinheiro de alguma forma ele pode fazer falta no Plano Canadá caso alguma coisa dê errado com o seu plano atual, o seu plano A no Plano Canadá. É isso que você tem que colocar em questão. O nosso primeiro carro, da minha esposa e meu, sabe o que era? Um Ford Festiva 1993, automático, 3 marchas. $1.500, a minha esposa pagou, $1.500. Então, essa questão que eu gostaria de colocar nesse vídeo também. Você precisa realmente comprar um carro novo ou pode ser um carro usado? Sim. Porque tem uma diferença muito grande. Para vocês terem uma ideia, aqui no Canadá, depois de 3 ou 4 anos, dependendo do carro, o valor do carro cai pela metade. Sim. E o carro continua novo. E sabe qual que é o problema? Que é uma tentação quando você chega aqui no Canadá. Ó, atenção aí, pessoal, tentação canadense. Você pega no jornal e você acha muito barato a mensalidade do carro novo. Sim. Você acha que é muito barato, só que aí você vai estar atrelado a um plano de financiamento de um carro. Às vezes tem concessionário que faz por 6, 7 anos um plano de parcelamento, né? E o barato acaba saindo caro. Então, ó, já tá avisado, hein? Já tá avisado nesse vídeo. O barato sai caro. Às vezes é muito melhor você pegar um carro usado pela metade do preço. Ou no caso da minha esposa, ela foi extrema, porque ela não tá nem aí pra carro. Minha esposa, ela gosta de bicicleta, né? Ela pagou $1.500. Quando que foi isso? Isso daí faz... Nossa, isso daí faz antes dela conhecer você até, né? Não, quando ela conheceu. Porque quando ela conheceu? Onde ela morava não tinha que usar carro. Logo que ela conheceu você. Isso daí vai fazer aí 12 anos atrás, né? Sim. E ela não precisava de carro e ela comprou esse carrinho aí que nos serviu muito bom, né? Foi, imagina, né? 1.500. Né? Era tipo um Fiat 147. Exatamente, né? Um Ford, né? Então, e foi muito bom. Então, coloque isso, tenha isso em mente. Aqui no Canadá as ruas são muito boas e se você contratar um mecânico, você paga $200, $300, você contrata um mecânico para ele dar uma olhada no carro, se o carro tá ok. Isso daí pode representar, vamos supor, um carro que custa novo 20 mil, você paga 10 mil com 3, 4 anos de uso. Sim. É uma economia considerável. É quase um valor de um college, né? Um ano de college, né? É que é tentador às vezes, né? É tentador. O preço de carro aqui, você vem do Brasil que o valor é um absurdo, quando você chega aqui é tentador. Porque os carros são muito mais baratos, o combustível é bem mais barato. Mas tem que ficar atento a isso, Você tem que ficar atento. Porque é muito fácil você cair nessa Exatamente. tentação, né? Eu acho que até um outro alerta, que a gente não tinha discutido a respeito disso, mas a gente já comentou bastante a respeito disso com amigos próximos aqui, que ainda eles não eram residentes permanentes, se você, por algum motivo, você se envolve num acidente... E a culpa é sua. E a culpa é sua. Plano Canadá, ó... Ninguém fala sobre isso, né? Ninguém fala sobre isso. Se você pego dirigindo alcoolizado, o que pode acontecer se a polícia te pegar? Pesquisem sobre isso, pessoal. O que acontece se um estudante ou mesmo um imigrante é pego dirigindo alcoolizado aqui no Canadá ou causa um acidente? Isso é uma implicação, né? A gente está falando quase como advogado. E mesmo que você não esteja alcoolizado, se algum motivo no acidente você é o culpado, o seu Plano Canadá, ó, vai por água abaixo. Entendeu? Isso ninguém fala. Ninguém comenta sobre isso. Ninguém comenta sobre isso. Se você tem um acidente, você pode... e mesmo que você tenha, às vezes, PR, você pode ter problema. Você pode perder o seu PR, dependendo do como que foi o acidente e como o estado que você estava no acidente, o que você causou. A minha esposa teve uma palestra do trabalho dela que 2 advogados comentaram sobre isso. E ela veio comentar comigo. Os advogados estavam analisando casos em que as pessoas poderiam até perder o status no Canadá devido à gravidade do acidente, a culpabilidade, não sei se é essa a palavra, do acidente. Então isso daí não é nossa área, né? Não depois de cidadão. Mas não depois de cidadão. A pessoa que tem o PR. Exatamente. Né? O residente então isso permanente. é uma coisa para você também pesquisar e você tá atento e saber disso, tá consciente a respeito disso. Né? Então, Caio, agora... Sabe por quê? Só para finalizar esse ponto. Porque a gente já viu casos de pessoa, desse tipo de caso, na época, lembra quando a gente tinha agência ainda, e a gente tinha escritório, já teve uns casos de pessoas que vieram conversar com a gente porque a pessoa ela tinha alugado um carro e sofreu um acidente. E não tinha o seguro. Ou ela tava, aconteceu uma coisa. A gente já viu discussão em grupos na internet. Então assim, não acha que isso nunca vai acontecer com você, porque o fato da gente já fazer isso há quase 15 anos, a gente já viu de tudo. É verdade. E aí, vamos lá, uma dica, se você fala assim, tá bom, Caio Guilherme, já entendi, vou comprar um carro usado mais barato, né? Dica, qualquer supermercado você encontra uma revista que chama Consumer Reports.
É uma revista que já tem, acho que é mais de 100 anos, né? Uma instituição americana que tem há mais de 100 anos. Eles avaliam o grau de durabilidade de cada modelo, de cada marca de carro. Então dá para você saber do modelo que você vai comprar se ele cronicamente, não sei se é a palavra certa, tem algum problema mecânico, né? Tem algum problema mecânico. Então fica essa dica do Consumer Reports. E a dica que a gente já deu, contrate um mecânico, principalmente se é um carro usado mais caro, contrate um mecânico para dar uma olhada, 200, 300 dólares, ele já faz um escano no carro e diz se o carro tá bom, né, para ser comprado. Uma dica até para carro usado, você pode até entrar no site ou baixar o aplicativo do autotrader.ca. Dá para você pesquisar por carros usados, é bem interessante. Dá pra você ter uma ideia do valor de mercado. Dá pra você ter uma ideia do valor de mercado de carros. Agora, pra fechar, que carro que você comprar no Canadá? Eu posso, antes... Não, até eu tô cortando muito, Guilherme. Mas só uma outra dica, porque a gente já tinha comentado, a gente já tava esquecendo. Você pesquisar, dependendo da cidade que você vai, se tiver Uber, você pode utilizar também. Eu não sei se você ia chamar esse assunto... no final, No final, então aí deixa pro final. Pode deixar pro final? Pode. Que carro comprar? A gente vê muito hoje em dia, eu quero comprar uma... Como que chama no Brasil? SUV, que o pessoal fala? SUV. Será que você realmente precisa de uma SUV aqui no Canadá? Principalmente se você vai morar num centro. Eu já tive SUV anos atrás, no centro de Vancouver, e eu não gostava de ficar estacionando e saindo. Eu até ralei o para-choque uma vez, né? Num estacionamento lá, né? Então, se você precisa realmente ver... É um casal sem filhos, você realmente precisa de uma SUV ou você pode comprar um carro compacto? E isso vai fazer diferença não só no valor do carro, como no consumo de combustível. Na Consumer Reports, você tem uma tabela de consumo de combustível de carro e você vê que carros compactos, no ano, você pode economizar talvez algumas centenas de dólares ao invés de você comprar uma SUV, que geralmente é mais pesada, tem os pneus maiores e consome mais combustível. Mas, Guilherme, no Canadá... Com inverno, com neve, eu preciso de um carro 4x4. Você sabe o que é legal? Tem carro pequeno 4x4 aqui no Canadá. Primeira coisa, tem carro 4x4. Segundo, o que é melhor você ter? O brasileiro não sabe disso, porque no Brasil não tem neve. O que é melhor você ter? Um carro 4x4 com pneu normal ou ter um carro tração dianteira ou traseira com pneu de inverno? Pesquisa no YouTube que tem teste mostrando que pneu de inverno só com tração na frente e atrás é mais eficiente do que um carro 4x4 com all-season tires. Não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação. E sem contar também, até adicionando ao custo de carro quando você for pesquisar, se você tem um carro, quando chegar o inverno, você vai precisar de um jogo de pneu de inverno. Esse também já é um custo adicional. É um custo adicional, sem dúvida, né? Tem gente que dirige com pneu de inverno o ano inteiro, né? Pra não gastar, né? Pra não gastar. E aí, pra fechar, uma tendência... Aqui no Canadá, uma tendência nos Estados Unidos que é o car share. Você não é dono do carro, você baixa o aplicativo, tem diversos pontos que você pode pegar o carro, usar o carro pelo tempo que você precisar e depois você devolve o carro e você só paga pelo período que você usou. Anos atrás, quando eu não tinha carro ainda e já morava no centro de Vancouver, o que eu fiz? Eu e minha esposa fizemos, a gente assinou esse car share na época, deixa eu até ver o nome aqui, qual que foi? Eu acho que foi o Modo que a gente assinou, se não me engano. Zipcar. Foi Zipcar. Zipcar, porque tinha no meu prédio. No seu prédio. E o que a gente começou a usar? A gente usava uma vez por semana, no final de semana, para passear, às vezes 2 vezes por semana. E aí a intensidade começou a aumentar, até porque o meu filho ia começar a escola. Aí a gente teve que comprar o carro. Então você precisa calcular, porque às vezes você tem um car share, o serviço de car share, que é muito comum aqui no Canadá, principalmente nos grandes centros, às vezes é um bom negócio. Porque você não está comprometido, você não tem o compromisso de pagar X número de parcelas por tanto tempo. Né? Começa a utilizar e colocar na ponta do lápis. A partir do momento que você vê que o car share está passando do valor de você pagar uma parcela de carro usado. Eu tô falando usado. Pagar uma parcela de carro, pagar seguro do carro. Você paga todas, pneu de inverno, todas essas coisas. A hora que o valor do carro começar a chegar a 80%, 90% próximo desse valor, aí você fala assim, bom, eu acho que talvez a gente precisa realmente comprar um carro. Né? E tem o Uber também, é de que eu já passei. Tem o Uber, né? Então, pessoal, acho que foi um vídeo mais longo aí que a gente deu uma compactada. A gente vai colocar os links, se algum link não tiver que a gente mencionou, basta comente abaixo que a gente ajuda você com os sites que a gente mencionou durante esse vídeo. Né? Exatamente. Então é isso, um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau.